Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar juntos a luz da sabedoria do Espírito Santo para que nós, eu e vocês, possamos aurir da pregação de hoje todo o bem, toda a luz espiritual, para não ficarmos no plano da compreensão intelectual, mas deixemos que o nosso coração fique impregnado de tal modo da palavra de Deus, da palavra da igreja, que nós possamos perceber se dentro de nós não existe uma dessas ou algumas dessas raízes de pecado capital, né? Que são frutos dos vícios, atos repetitivos, pecaminosos que nós cometemos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, sede da sabedoria, nos ilumine, interceda por nós. Hoje eu gostaria de falar sobre a inveja, que tem uma irmãzinha gêmea, é o ciúme. Como fundamento da palavra de Deus para nós, eu trouxe o livro da Sabedoria no capítulo 2. É o Senhor que nos instrui. Deus criou o ser humano incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza. Agora, olha, versículo 24. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E a experimentam a morte, os que são do seu partido. A palavra de Deus é muito clara para nós. Assim como Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira, por este versículo bíblico, já do Antigo Testamento, nós podemos dizer que o diabo é invejoso e o pai da inveja. E foi por causa desta inveja que o diabo tentou o primeiro casal para que eles decaíssem da sua nobreza. Porque aquilo fazia inveja ao diabo. A dignidade com que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. O diabo, tentado na sua soberba, da qual se origina a inveja e tudo o resto, todo o time, por soberba, se rebelou contra Deus, se tornou um anjo decaído, o inferno foi criado para eles e, porque o homem teve de Deus uma atitude misericordiosa, programando a vinda do seu Filho Salvador ao mundo, o diabo não sossegou enquanto não tentou o primeiro casal e eles se deixaram enrolar pela astúcia do inimigo e caíram também. E aí a inveja entrou no mundo e nós vemos já no 4º capítulo do Gênesis o fratricídio, Caim matando Abel por inveja.
Este pecado capital, a inveja, está no nosso catecismo, compondo, né, a parte sobre o 10º mandamento. O nosso catecismo destaca 3 textos da Sagrada Escritura, na verdade 3 versículos diferentes sobre o 10º mandamento: não cobiçarás, né, os bens do próximo. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente da nossa pregação que o catecismo, aliás, podemos ver até agora. O catecismo diz no seu ponto 2537 que não é violar o 10º mandamento desejar obter coisas que pertençam ao próximo, contanto que seja por meios justos. Então, por exemplo, eu posso desejar possuir aquilo que eu vejo que o outro possui. Eu não posso ir lá e arrancar dele aquilo que lhe pertence. Eu não posso usar da mesma astúcia do inimigo para criar leis injustas que favoreçam essa posse indevida. Eu não posso usar de astúcia qualquer para adquirir aquele bem que não me pertence. Aliás, quando o profeta Natã foi a Davi e alertou Davi: olha bem o que você fez para aquele pobrezinho lá, né? Que só tinha uma ovelhinha. E você tem um rebanho. Você quis... não era o Davi, né? Estava contando uma parábola para o Davi entender, cair a ficha do Davi, do que ele tinha feito com Urias. Mas a história é essa. O Natã chegou e falou: olha, um homem pobre tinha lá uma única ovelhinha que ele criava com muito carinho, né? Tratava muito bem. E vizinho dele tinha um sujeito, um fazendeiro, um latifundiário super rico, que tinha um rebanho numeroso. Mas ele queria dar um churrasco lá para os seus amigos, mas não queria mexer nos seus bens. Não queria matar nenhuma das suas ovelhas. O que ele fez? Foi no vizinho e quis comprar aquela ovelha. O vizinho não aceitou vender. E o que ele fez? Roubou. Mandou pegar lá a ovelha do vizinho, matou e fez o que quis. Então, é usar esta artimanha para se apropriar dos bens do outro, movido por esse sentimento, que não é só sentimento. Quando vira ação, aí é pecado, né? Nós podemos sentir inveja, nós não podemos consentir, praticar, tornar ato efetivo aquele pecado. Então, a primeira palavra da Bíblia que fundamenta o 10º mandamento é: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Andando um pouquinho mais na Torá, né? No Pentateuco, nós vamos chegar no Deuteronômio 5, 21. Tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, enfim, qualquer coisa que pertença a teu próximo. Volto a repetir. O sentir cobiça, o sentir o desejo de possuir a casa, o campo, o escravo, o boi, os pertences do outro, sentir vontade disso,
quase que a gente não tem responsabilidade sobre o sentimento. O que eu não posso é agir de acordo com aquilo que eu sinto. E, finalmente, Jesus, no Novo Testamento, vai dizer no Sermão da Montanha: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se o meu coração, se o meu olho gordo está lá fincado e não consegue tirar o seu foco no bem do próximo, o meu coração está lá também. Então não é só o meu sentir, daqui a pouco eu passo a decidir. O coração é uma expressão da Bíblia que equivale à central de decisão nossa. É onde nós decidimos agir, né? Então, eu não posso alimentar em mim essa cobiça, esses desejos pelo bem do próximo. Porque se eu ficar ruminando, alimentando e me aproximando, dialogando com isso, como Adão e Eva fizeram com Satanás, com o demônio, nós vamos acabar prendendo o nosso coração naquilo, e já foi advertido por Jesus. Eu prendo meu coração àquilo e acabo fazendo alguma coisa para tirar do próximo indevidamente para mim o que não me pertence. O catecismo da nossa igreja, no ponto 2543, diz o seguinte: o 10º mandamento proíbe a cobiça dos bens do outro, que é a raiz do roubo, da corrupção e da fraude. Então, ninguém nasce corrupto. Ninguém nasce fraudulento. Ninguém nasce ladrão. Mas as consequências do pecado original, o ser pecaminoso que nós somos, tem que ser educado para o bem, para a conversão ao bem, desde pequenininhos. Por quê? Porque senão nós vamos crescendo em idade, mas não em sabedoria. Nós vamos nos desenvolvendo no nosso físico, no nosso corpo, nas funções corporais, mas não no espírito. E onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Quanto mais eu viver da matéria, quanto mais eu for natural e não me elevar ao plano sobrenatural, e isso tem muito a ver com a educação, gente, educação para a vida cristã, para o crescimento, o desenvolvimento do nosso batismo. Nós vamos ficar crescidos em todos os sentidos da vida material. Crescemos intelectualmente, crescemos economicamente, sem dizer que crescemos fisicamente também. Crescemos socialmente, mas espiritualmente somos nanicos, porque não fomos educados para não olhar para o bem do outro, para fora de si, e desejar, cobiçar e botar a mão nas coisas dos outros. E daí, então, a pessoa vai se tornando, tudo vai se tornando lícito. O que tem? Não é? Afinal de contas, eu trabalho, eu mereço. Aquele lá que não trabalha, que herdou tudo. Não. Então, raiz do roubo, da corrupção e da fraude. Mas nós gostaríamos ainda de uma coisa mais prática. Na verdade, vejam se você já não experimentou no seu coração. Eu já.
a inveja? É o próprio catecismo que fala, né? É aquele apetite, em termo técnico, para dizer, é o desejo sensível. Por quê? Porque passa pelos sentidos. Sensível, que me dá prazer, que nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Enquanto eu não uso meios ilícitos para adquirir essas coisas agradáveis, está tudo bem. O problema, repito, há poucos instantes atrás eu disse, é eu usar de tudo quanto é mentira, falsidade e escorrega daqui, escorrega de lá, para tornar meu o que é do outro. É tirar do outro o que eu não consigo por meios lícitos. Ainda o catecismo diz, é a apropriação desmedida dos bens terrenos que pertencem a outros. Mais prático ainda, é aquela secreta tristeza que eu experimento, pode ser uma tristezinha, pode ser uma tristezona, mas bem lá no fundo, vergonhosamente escondidinho lá no meu coração, aquela secreta tristeza, quando eu vejo o outro crescendo, o outro adquirindo bens, o outro ganhando posição social, o outro se saindo bem nos estudos, e eu fico entristecida pelo progresso do outro. Por outro lado, também o reverso. Eu sinto aquela secreta e vergonhosa alegria quando o outro decai da sua posição social, quando o outro, os negócios do outro não dão tão certos, quando aquela secreta alegria, quando ele entra em parafuso, quando ele perde o emprego, quando deixa de ser meu concorrente. Eu começo a me alegrar com isso. Eu posso controlar, deixar de sentir essa tristeza, essa alegria? Controle absoluto nós não temos do nosso sentimento, mas temos do nosso agir. Nós temos dentro de nós a capacidade de uma reação. Primeira reação: Senhor, olha o meu coração. Veja o sentimento do meu coração. Veja com que tristeza, Senhor, eu olho para dentro de mim e experimento um certo prazerzinho pelo mal que está acontecendo com o outro. Sinto uma certa tristeza pelo bem que está acontecendo com o outro. Deixe Deus entrar na sua intimidade. Deus ama os corações que são sinceros. E na intimidade, Ele me ensina a sabedoria. Ele me ensina a verdade. Primeira coisa, deixar que Deus entre na sua alma. Ele já está lá, mas se abra para o Senhor. É a primeira reação. Segunda reação é uma reação contra o seu próprio eu. Né? Reaja. Comece a elogiar o outro, nem que seja da boca para fora. Uma hora aquilo vai se tornar verdade para você. Você vai elogiar o outro com prazer, com amadurecimento da fé, né? Com a vida levada dentro das verdades da fé que nós aprendemos. Lamente, né? Eu digo, nem que seja da boca para fora, não é mentira. Você quer só agir contra aquele sentimento que está dentro de você, agindo contra. Se eu estou experimentando alegria pelo mal,
eu posso reagir pedindo a Deus, Senhor, livra tal pessoa disso que ela está passando. O que o ciúme tem a ver com a inveja? É o outro lado da medalha. Eu para mim, tenho o seguinte: a inveja tem a ver com os bens materiais, a cobiça dos bens materiais, o querer possuir o bem do outro por vias injustas. Isso é inveja, coisas materiais. Agora, o ciúme tem mais a ver com pessoas. Eu tenho um sentimento de possessividade sobre pessoas. Nós estamos carecas de assistir na televisão. Eu detesto essa terminologia de feminicídio. Não sei onde que for inventar essa palavra agora. Mas homicídios, né, que estão acontecendo porque a namorada não quis mais se relacionar com o namorado, arrumou outro e só podia ficar comigo. Que negócio é esse? A esposa, que resolveu separar porque não aguentava o marido, começou a conviver com outra pessoa, pum, vou matá-la. É o ciúme, é aquele amor possessivo de pessoas, né? Por exemplo, não é só namorado, noivo, esposa, esposo, não. E os clientes da minha empresa, né? Ah, mas a concorrência... Tudo bem, a concorrência realmente é a palavra, uma das palavras, né, da linguagem comercial, é a concorrência. Bom, mas será que eu preciso ter uma posse tão grande da tal minha carteira de clientes? É preciso saber se um cristão pode e deve agir assim. Caso contrário, minha gente, se nós não agirmos na contramão da lógica maluca, pecaminosa do mundo, esse mundo nunca vai mudar. É também o ciúme, não é de parentesco, não é de clientes, mas pode ser de uma amizade. Um amigo, uma amiga, só fica comigo. Eu sinto um desprazer danado quando alguém está se relacionando com o meu amigo ou com minha amiga. Ele tem que ser só meu. Isso é inveja. É ciúme, né? Tanto quanto a inveja tem que ser combatido. Eu não sei se vocês sabem, o Concílio de Trento, um dos frutos grandes do Concílio de Trento foi um catecismo. Como na nossa época o catecismo romano, o catecismo da Igreja Católica é um dos frutos do Sínodo dos Bispos sobre a evangelização, que pedia ao Papa que editasse um catecismo renovado, com uma linguagem própria para o século XX, né? O catecismo romano foi fruto do Concílio de Trento. O Sínodo dos Bispos é um dos frutos do Concílio Vaticano II. Então, é uma riqueza tão grande o catecismo romano. Eu tenho um em italiano. E a livraria que editou esse, e um grupo de teólogos, né, que trabalharam no catecismo romano, apresenta o texto original e depois o comentário, como hoje aquele ponto está entendido no catecismo da Igreja Católica. Maravilhoso. Então vamos ao catecismo romano, catecismo de Trento. Diz o seguinte: quando a lei nos diz, a Torá, né, o Pentateuco nos diz, não cobiçarás, ordena-nos, em outros termos, que afastemos os nossos desejos de tudo quanto não nos pertence. Acabei de falar isso agora. Sentir, você sente. Mas você tem que afastar
o seu desejo de tudo aquilo que não é seu, que é do outro. Agora presta atenção. A sede, o desejo, a ambição, a cobiça dos bens do próximo se torna imensa, infinita e nunca se sente saciada. Olha, a pessoa cobiça tanto o que é do outro que nunca se vê saciado. Nós estamos assistindo. Eu gostaria de exortar vocês a, quando assistirem os jornais na mídia, né, os documentários, alguma notícia da corrupção, da fraude, disso e daquilo, de quanto roubaram no nosso país e continuam roubando. Nós que temos uma caminhada de fé, precisamos ver essas coisas à luz da palavra de Deus. Nos lembrarmos do que Deus ensina, do que a igreja nos exorta. Vejam o que o Catecismo Romano diz. A sede dos bens do próximo se torna imensa, infinita e nunca saciada. Um dos políticos presos, por conta da Lava Jato, declarou, numa dos depoimentos, que ele não conseguia parar. Não porque ele perdeu o domínio, ele não conseguia parar de roubar. Ele sabia que estava roubando. Não conseguia parar porque quanto mais roubava, mais queria roubar. Quanto mais tinha, mais queria ter. E isso não acontece só com ele, não. Acontece comigo. Acontece com vocês. Se nós não tivermos domínio e abertura para a graça de Deus. O que é que diz, citado aqui pelo Catecismo Romano, um livro muito pouco lido da Sagrada Escritura, é o Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: quem ama o dinheiro, né, quem se deixa possuir pelo dinheiro, o amor de possessão, dele não se fartará. Nunca está satisfeito. Sempre precisa mais. Nem que seja por vias duvidosas e criminosas. Quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Quem ama a riqueza, quem coloca ali o seu coração, dela não tirará proveito. Vai morrer. Vai ser preso. E isso também é vaidade. Agora, antes de falar das consequências sociais, né, de tudo isso, eu gostaria de ler um trechinho que está citado aqui no nosso Catecismo da Igreja Católica. Olha, está citado. No ponto 2537, o Catecismo editado por João Paulo II, cita o Catecismo de Trento. Que lindo! Olhem a realidade daquele século XVI, 1500. E nós aqui no século XXI. Portanto, quantos anos? 5. Quantos séculos? 5. São os comerciantes, né? Quem é que está enrolado nesse do pecado do 10º mandamento e motivado por inveja? São os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que vêm com pesar, com tristeza, aquela tristeza que eu falei para vocês, que não são os únicos a comprar e a vender, que tem concorrentes. São os que veem com pesar, que não são os únicos
a comprar e a vender, a fabricar e a pôr no mercado aquela marca de tênis, de carro, de caneta, de smartphone, do que seja. Dá tristeza, porque eu tenho um concorrente. Uma tristeza e amargura no coração, né? São o que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo. São os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. São os médicos que desejam que haja doentes. São os legistas, médicos, não sei se tanto médico, mas os donos de laboratório, né? Os donos das grandes indústrias farmacêuticas, que desejam que haja doentes. Os legisladores, que desejam causas e processos importantes e numerosos, e aí tem 3 pontinhos. Continua o parágrafo de uma, como é que digo, de uma atualidade tão grande. É essa maravilhosa Igreja de Jesus Cristo no seu conteúdo doutrinário, né? Que continua passando para nós instruções preciosíssimas. E agora, finalmente, nós vamos ver as consequências sociais da inveja e dos ciúmes. Doenças físicas, porque eu somatizo. A raiva que eu tenho porque o outro tem eu não posso ter. Eu não consegui fazer nenhuma manobra para adquirir aquilo, então vai criando uma tensão interior e eu vou somatizando em doenças físicas e criando desequilíbrios psicológicos e até mentais. E gostaria de encerrar dizendo que uma das expressões que eu preciso ser muito clara agora para explicar para vocês. Uma das expressões que explicitam a inveja que eu tenho aqui dentro é o trabalho excessivo. Por que você trabalha tanto? Por que o domingo tem que ser igual à segunda-feira? Por que você não tem horário, né? Nem para começar, nem para terminar o seu trabalho? Não seria, uma das causas não seria, porque você não se contenta com aquilo que você ganha, está sempre querendo ganhar mais, usando deste meio que é um prejuízo para você, para as relações familiares, para as relações sociais. Você não tem nem força para dar o mínimo para Deus de uma missa dominical, porque você tem que trabalhar. Não tem fim o seu trabalho. Sabem aquela expressão? Eu não quero que meus filhos passem o que eu passei na minha infância, a falta das coisas que eu tinha. Glória a Deus que você pensa assim, muito bom. Então, trabalhe, né? Construa a sua vida pessoal e familiar, porém, em cima de princípios. Tudo tem limite. Seus filhos vão ter a vez deles também, como você está tendo. Então, queridos, peçamos ao Espírito Santo que nos faça abertos à sua luz, ao seu convencimento. Ao convencimento, será que eu não tenho, pelo menos minimamente, uma raiz fincada no meu coração, que fica me contaminando o sangue, fica consumindo minhas plaquetas, a minha alma, gerando em mim angústia, depressão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.